Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós vamos estar aqui um tempo juntos para aprender sobre a palavra de Deus e no final nós vamos orar, nós vamos interceder, porque esse programa tem um caráter de fazer batalha espiritual, de fazer guerra espiritual. Se você que está em casa, está me assistindo, também tem algum assunto que você gostaria que nós orássemos, você pode enviar o seu pedido de oração para o número que está aparecendo aqui no rodapé. E no final, nós aqui, todo o time do programa, hoje vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração e a sua situação será resolvida. E para começarmos o nosso programa de hoje, nós vamos entrar na presença de Deus com louvores, com hinos de gratidão. Então eu quero convidar você que está em casa a louvar a Deus, porque estamos começando mais um Lutar até Vencer. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Se cantai a sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Se cantai sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, mesmo nada nos poderá fazer parar. Declare isso para sua vida, mesmo nada nos poderá fazer parar. Somos mais que vencedores e você tem a vitória na sua vida. Você acredita? Eu sei que sim, e por isso então vamos declarar, porque as nossas palavras têm poder. Temos vitória, vamos lá. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia. E temos vitória no nome de todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de... Vamos lá, mais calma lá. E temos vitória. Você declara isso na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome, glória a Deus. Você pode dançar, você pode louvar aí. Eu não temo. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor, para você entender agora devagar. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Mais uma vez. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Glória a Deus,
glória a Deus, oh, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Amém. Um brado de vitória em casa. E continuando, nós declaramos aqui vitória sempre. Então, se Deus é com você, com a sua família, na sua casa, quem é que pode ser contra, não é? É isso que nós vamos declarar. E aí você pode dar um toquezinho, né, Rebeca? O Romário também ali com o pescocinho. Vai lá, Romário. E... Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, o quê? Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Com fé, declare mais uma vez. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou o seu Filho Jesus, vamos lá. Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, quem nos dará Ele tudo? Quem nos poderá separar desse grande amor que é Jesus? É isso que você vai declarar. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Você agora fala com a Rebeca. Tribulação, Não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. Só quem é de Jesus, declare força. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? É isso mesmo. Se Deus é por nós, se Deus é por você, nada nem ninguém poderá ser contra. Jesus em ti, Ele é a esperança da glória. É isso que nós vamos cantar agora. Cristo em ti é a esperança da glória. Olha para o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele é teu amigo, Ele não te deixa. Nos dias maus, lembra, Deus Ele é contigo, Ele não te abandona. Canta agora essa música que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos lá. Cristo em vós, a esperança da glória. Com coreografia, vamos lá. Cristo em vós, a esperança da glória. E de pregai o Evangelho, a toda criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será. Mais uma vez. E de pregai o Evangelho, a toda criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mais uma vez, estes sinais seguirão aos que crerem.
em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, Cristo em vós. Só com Jesus você vem sempre. A esperança da glória. Cristo em vós, a esperança. Agora com fé. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso mesmo, Jesus em nós, a esperança da glória. É muito bom louvar a Deus. O louvor é uma força, ele recarrega as nossas energias, ele recarrega o nosso ânimo. Eu quero encorajar você que está em casa a louvar sempre a Deus, enquanto está trabalhando, enquanto está dirigindo, enquanto lá está limpando a casa, louva a Deus, canta. O louvor a Deus é uma força espiritual muito grande. Nós aqui temos cantado muitas músicas, não é? E se você quer conhecer mais músicas do nosso ministério, você pode acessar o site da Curiacos Music. Lá tem muitas músicas, vários ritmos, tem músicas brasileiras, há músicas africanas, há vários ritmos, e você pode lá ouvir e também aprender essas músicas para cantar a Deus durante todo o seu dia, encher sua casa com os louvores a Deus. E eu também queria hoje aproveitar essa oportunidade para convidar você a assistir, a participar de um dos nossos programas aqui da TV Maná Brasil, que é o Encontro com Deus. Esse programa é feito semanalmente pelo Bispo Rafael e é no domingo. O domingo é o dia do Senhor, né? O primeiro dia da semana, é quando nós começamos a semana já colocando Deus em primeiro lugar. Então, se você ainda não assiste, não participa do programa de Encontro com Deus, você não sabe o que está perdendo. É muito, muito legal. E eu também queria, né, falar hoje um pouco sobre esse livro aqui, que é Acerca de Finanças. Esse livro, ele já foi escrito há algum tempo e já ajudou muitas pessoas em várias partes do mundo. Esse livro, ele fala dos princípios de Deus sobre a lei de semear para colher e como é que nós podemos vencer na nossa vida financeira. Você pode ter acesso a esse livro em qualquer igreja Maná aí próximo da sua casa e também no site da editora Curiacos. O site da editora Curiacos, ele foi feito, né, para que todas as pessoas em qualquer parte do mundo pudessem ter acesso a esses materiais. No site da editora Curiacos, você pode encomendar esse livro em formato físico, mas também pode ter acesso a ele em formato digital, seja em texto, a forma de PDF, ou em áudio, na forma de audiobook. E assim você vai estar sempre com o coração cheio da palavra de Deus. Então era isso que eu queria hoje dizer, assim, de anúncios. Nós agora vamos passar para outra parte da reunião do nosso programa aqui, não é? De lutar até vencer, que é a adoração. Nós agora vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Como eu estava falando há pouco, o louvor é uma força. E quando nós louvamos a Deus, nós trazemos a presença de Deus para junto de nós. Deus, ele habita no meio do nosso louvor. Então você que está em casa, se souber cantar, cante. Se não souber a letra, não é novo aqui no nosso canal, quem sabe, primeira vez que está aqui conosco nesse programa, não há problema. Fique numa postura de respeito a Deus, porque o louvor não é apenas cantar, é prestar homenagem, é prestar respeito a Deus. E é isso que todos nós agora juntos vamos fazer. Vamos entregar ao nosso Deus, ao nosso Pai, o nosso louvor. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, oh Jesus.
Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal e invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único, declare isso na sua vida, digno de receber a honra e glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal e invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei, adoramos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos o teu nome e nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal e invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei, adoramos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. É isso, Senhor. Nós consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos a nossa casa,
consagramos a nossa família, tudo o que temos, tudo o que somos, entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. É muito bom, não é? Quando nós louvamos a Deus, nós ficamos assim cheios dessa força espiritual, dessa energia, que é a energia de Deus. E eu hoje queria falar sobre duas áreas, né? Queria começar primeiro falando sobre a área financeira, e depois eu quero dar continuidade ao tema do Apocalipse. E a primeira coisa que eu queria falar sobre a área financeira é que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Muitas pessoas já ouviram falar de Deus, acreditam em Deus, sabem que Deus existe, mas nem todas as pessoas leem a Bíblia. E é muito importante nós lermos a Bíblia, porque a Bíblia, né, tenho aqui uma Bíblia na minha mão, olha aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o recado de Deus para as nossas vidas. E quando a pessoa não lê a Bíblia, ela começa a viver com acho. Eu acho que isso é assim, eu acho que isso é assado, eu acho isso certo, eu acho aquilo errado. E a todo tempo, o mais importante não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus pensa. E quando nós começamos a fazer da palavra de Deus a decisão final para as nossas vidas, nós passamos por uma grande transformação na nossa vida pessoal. Eu quero encorajar você que está em casa a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e fazer da vontade de Deus a palavra final para a sua vida. Daquilo que Deus fala, né? É o que bate o martelo, é aquilo que Deus diz. Na área das finanças, né? Nós aqui ao longo das semanas, ao longo dos programas, temos aprendido sobre a lei de semear primeiro para colher depois. E temos visto lá em Marcos 4:26 que todas as coisas no reino de Deus é assim. É como o homem que vai lá, lança a semente na terra e a semente dá o seu fruto. Quando a gente planta laranja, colhe laranja. Quando plantamos batata, colhemos batata. É isso que nós temos aprendido. E também aprendemos que toda semente tem o seu tempo de crescimento. Não é do dia para a noite. A semente, quando é lançada à terra, leva um tempo de crescer e dar o fruto. O que acontece é que há situações na vida de uma pessoa onde não dá tempo de esperar. A pessoa está lá em situação difícil. E Deus precisa aparecer, a pessoa precisa de um milagre, a pessoa precisa de um socorro. Que é justamente o tema da mensagem de hoje, né? Como sair de uma crise financeira. Como sair do sufoco. Quem sabe você está desse lado e está passando nesse momento por um sufoco financeiro. E já não sabe o que fazer. Muitas pessoas enfrentam situações como essa. E uma pessoa no desespero, às vezes é pedir dinheiro emprestado. E às vezes, né? Repaga uma conta. Mas na verdade a pessoa está cavando um buraco para tapar outro. Está tirando dinheiro daqui emprestado para pagar ali. Outras pessoas recorrem ao sistema dos agiotas, que são juros altíssimos. E a pessoa fica cada vez mais amarrada, cada vez mais presa. Ainda há pessoas que ficam ofendidas porque pedem dinheiro emprestado a familiares, os familiares não dão, não emprestam. Aí pronto. Aí já começa outro problema, que é das ofensas e das mágoas em casa, dentro dos parentes e tal. Isso é recorrente, né? Isso não é nada assim de especial. Acontece muitas vezes. Mas hoje nós estamos aqui juntos para aprender uma maneira diferente de sair do sufoco. Uma maneira diferente de vencer uma crise financeira. E a maneira que nós vamos hoje ver é a maneira de Deus, a maneira da Bíblia. Quando uma pessoa está passando por um problema financeiro e já não sabe o que fazer, o que deveria fazer, a solução deveria ser buscar a Deus, consultar a Deus. E eu quero te dizer que a solução de Deus não é muito simpática, não é muito lógica, digamos assim. A solução de Deus é semear, é dar uma semente em tempo de fome. Por que eu estou falando que não é uma solução muito simpática? Porque uma pessoa, quando precisa de ajuda, ela pensa, com certeza, alguém vai me dar dinheiro. Se eu preciso pagar uma conta e não tenho dinheiro, claro, Deus vai mandar alguém para me dar o dinheiro e pronto.
A pessoa está precisando de comida, pronto, alguém vai trazer uma cesta básica. O empresário, Deus vai mandar aqui alguém com um contrato extra e tal. Mas, na verdade, né, para que isso aconteça, você precisa primeiro semear. Você está pensando na colheita. Mas o sistema de Deus é semear primeiro para colher depois. E quando Deus pede uma semente, não é para nos tirar nada, não é para nos deixar pior. Deus pede uma semente para poder multiplicar. Porque só vai conseguir dar uma semente aquele que tem fé, aquele que acredita. E Deus, ele nos ama. E Deus, ele não se move pela nossa necessidade. Deus se move pela nossa fé. Deus se moveu, não é, a favor de todos nós quando já mandou Jesus. É o caminho que Deus estabeleceu. E agora, através da minha fé, eu movo Deus para me ajudar. E eu queria convidar você que está em casa a abrir a Bíblia em 1 de Reis, capítulo 17, no versículo 8. Há pessoas que nos assistem que estão no trabalho, outras pessoas estão nos ouvindo no carro, não é? Pronto, quem puder abrir a Bíblia, não é? É bom para acompanhar. Nós vamos ver aqui uma história que, para uma pessoa que não é da igreja, parece uma maldade, parece que o profeta estava mal intencionado. Mas não. O profeta foi guiado pelo Espírito Santo para ajudar aquela viúva. E o título até a viúva de Sarepta. E hoje, Deus também quer ajudar a você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Deus também quer te ajudar. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para o que Deus está te dizendo hoje. Deus hoje está te aparecendo. Se você está no sufoco financeiro e não sabe mais o que fazer para sair desse sufoco, volte-se para Deus. Agarre a solução de Deus ao que Deus te fala. Se você fizer, você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. E diz assim no versículo 8: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei a mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E ela, indo buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Essa história é muito forte, né? Porque lá vai o homem de Deus para ajudar aquela mulher. Aquela mulher estava passando por uma situação muito difícil. Ela já não tinha mais comida, já não tinha mais nada, ela ia morrer. Quem sabe você ter esse lado também está passando por uma situação complicada, já não sabe mais o que fazer. E lá chegou o profeta e falou: Olha, agora vai lá e dá primeiro para mim um bolo e tal. E a mulher falou: Mas profeta, eu não tenho nada, só tenho isso, eu vou comer, vou morrer. E você pensa, claro, então o profeta se arrependeu, é claro. Então, pronto, desculpa lá, eu não sabia que era só assim, coma lá você e tal, que eu vou ficar aqui. Mas nós vamos ver pela Bíblia que o profeta continuou. Ele disse assim: faz primeiro para mim. E se a pessoa não lê a Bíblia, né, pode pensar que é um profeta, era um profeta mau, um profeta desvirtuado assim na cabeça dele. Parece que não é sensível ao sofrimento daquela mulher, a situação que ela estava enfrentando, mas é justamente o contrário. Aquele profeta estava sendo guiado pelo Espírito de Deus para que aquela mulher tivesse a oportunidade de lançar uma semente, de colocar algo na mão de Deus, para que Deus pudesse multiplicar. E foi isso que ela fez. Ela foi lá e ela semeou. Ela entregou uma semente. Aquela semente lhe custou muito. Nós acabamos de ver que ela ia morrer. Ela não deu daquilo que sobrava, ela não deu daquilo que não fazia falta. Ela deu aquilo que ela tinha, era a subsistência dela. Ela semeou em tempo de fome.
E qualquer pessoa que semeia em tempo de fome, que semeia do seu limite, sabe o que é que Deus faz? Deus, ele abre caminho onde não existe caminho. E o sobrenatural acontece. Deus faz uma multiplicação extraordinária, num tempo rápido. Deus abre portas e supre as necessidades. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Olha o que diz aqui no versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Então essa foi a palavra. Você vai lá, vai trazer uma semente para mim primeiro. E Deus não vai deixar faltar nada. E é isso que eu quero dizer para você também que está em casa. Começa a viver da lei de semear para colher. Começa a viver de sementes. Há muita gente que chora, há muita gente que pede, mas não semeia. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. É preciso entregar uma semente. É preciso dar uma oferta. Se você está desse lado, não é? E diz, bispo, eu preciso de ajuda. O que é que você vai fazer? Você vai lançar a tua semente. Aquilo que te custa. Aquilo que para você é importante. E Deus que é poderoso vai abrir caminho. A fé, essa força da fé, ela vem por ouvir. Nós estamos aqui, você está ouvindo essa palavra para gerar fé no teu coração. E essa força da fé, ela sai para trabalhar ao nosso favor, por falar e por agir. Quando você age, quando você cumpre com a palavra, essa força da fé sai do teu coração. Foi a mesma coisa que aconteceu a essa viúva. Olha o que diz aqui no versículo 15. E foi ela e fez, conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa durante muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então Elias não trouxe um recado pessoal, Elias não trouxe um recado dele, ele trouxe um recado de Deus. E hoje também estou aqui como homem de Deus para falar para você, não um recado meu, mas um recado de Deus. Semeia em tempo de fome. Se está tudo bem com você, glória a Deus. Semeia a tua semente normal, semeia os teus dízimos, semeia as tuas ofertas, semeia em tempo normal. Porque à medida que você vai semeando, vai colhendo. Mas você fala, bispo, eu estou mesmo no sufoco. Eu já não sei mais o que fazer. Já não tenho mais a quem recorrer. Recorra a Deus. Recorra a Deus. Quem sabe a primeira vez que você está aqui conosco nesse canal, está aqui hoje. Não é por acaso. É porque Deus quer te ajudar. Deus quer te mostrar um caminho. Faz hoje, semeia a tua farinha, o teu azeite. E eu vou te dizer o mesmo que Deus falou para aquela mulher. Da panela, a farinha não se acabará. E o azeite não vai faltar. Então somente confia em Deus. Lança a tua semente. Nós agora vamos cantar a música. E você vai ter um tempo para preparar a tua oferta. Daquilo que é de melhor, daquilo que te custa. E depois você vai dar o seu testemunho. Vai entrar em contato conosco. Porque a palavra de Deus funciona sempre. Basta apenas nós fazermos. É hora então de semear. Deus É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração.
só dele, somente dele o meu coração. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que eu receba agora todas estas sementes que o teu povo te entrega. E eu declaro agora o sobrenatural financeiro, a multiplicação a 30, 60, 100 vezes mais. Declaro que estas sementes provocam um milagre financeiro hoje. Da farinha, a panela não vai se acabar e o azeite não vai acabar na vida de todos aqueles que confiaram em ti hoje. É o que eu declaro no nome de Jesus. Amém ou amém. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, louva a Deus aí, aleluia, 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 Jesus Cristo. É isso aí. Já semeamos, já fizemos a nossa parte e agora é só louvar a Deus e esperar a colheita, esperar o fruto chegar, porque ele vai chegar. E hoje, né, eu queria dar continuidade à mensagem, ao tema do Apocalipse. E as mensagens nos últimos programas têm sido baseadas aqui nesse livro do nosso apóstolo, né, Apocalipse. E algumas pessoas mais novas, assim, acabaram de chegar, né? Então eles tinham o próprio livro do Apocalipse? É claro que não. O livro do Apocalipse é o livro da Bíblia, não é? Aqui nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu, ele explica alguns pontos importantes, né? Sobre estarmos preparados, pronto, explica algumas coisas, mas é claro que em momento algum esse livro vai substituir a Bíblia. A Bíblia é insubstituível. E hoje eu queria falar sobre as armas, né, que o diabo usa para amarrar as pessoas, para prender as pessoas. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, é lá no Novo Testamento. E nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador, Marcos 4, e o versículo é o 3, Marcos 4, versículo 3. E diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto no caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo do sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E deu fruto a 30, outro a 60, e outra a 100 vezes. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus vai lá, explica nessa parábola, pronto, e deu as comparações. E os discípulos não entenderam. E Jesus até falou: caramba, se vocês não entenderem isso, como é que vocês vão entender a Bíblia? Porque a metade da Bíblia, né, tá resumido aqui. Aqui Deus fala muitas coisas, olha. E é o que diz aqui no versículo 13, né? E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? Então, Jesus estava dando ênfase, né? Destaca essa parábola, explicando que é importante entender. Jesus vai lá, explica a parábola, e é o que nós vamos ver agora aqui no versículo 14. E fala: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporão. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera.
E os outros, os que recebem a semente, que você e sou eu, né? Que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra. E recebem e dão fruto, e dão a 30, 60 e a 100 por um. Então, essa parábola da semente é uma parábola muito importante. E nós agora, ao longo de algumas semanas, vamos vendo aqui aos pormenores dessa parábola. Hoje não dá tempo de explicar tudo, né? Mas eu queria só transmitir assim um recado geral da parábola. E um ponto muito importante dessa parábola é entender que a palavra de Deus é que é a boa semente. E o nosso coração é o solo. Para uma semente dar fruto, nós muitas vezes, né, olhamos muito para a semente, para a qualidade da semente. E hoje em dia a tecnologia já desenvolveu muito, né, está muito desenvolvida. Então já até existem sementes transgênicas, né? Quando as condições do solo são mais adversas, vai lá, eles modificam os genes, né? Os genes não, o gene da semente para resistir à seca, para resistir a altas temperaturas, para resistir a algumas condições adversas. E é claro que isso é importante, né? Porque uma semente forte tem maior probabilidade de dar um fruto forte, um fruto saudável. E para uma plantação não é usada qualquer semente, é feito, né? Os grandes produtores fazem o rastreamento genético, né? Das mais resistentes e tal, e controlam ali a parte das sementes. A mesma coisa quando se vai reproduzir animais, né, os pecuaristas, né, dos grandes rebanhos, não fazem o cruzamento de qualquer animal, não. Vai lá fazer o mapeamento genético para que seja mais adequado, mais forte, com mais características e tal, adequadas. Tudo isso é verdade. Agora, o que a Bíblia está dizendo, né, é que existem dois lados. Existe o lado da semente, mas também existe o lado do solo. Se a semente for espetacular, o solo for ruim, e o solo estiver estragado, e o solo estiver seco, o solo for mau, aquela semente vai morrer. E o solo é o nosso coração. A palavra de Deus é a boa semente. E sempre, sempre que a palavra de Deus entra no coração da pessoa, ela pode produzir fruto. Mas ela depende do coração, depende do teu coração, do meu coração. Se o nosso coração for bom, a palavra de Deus entra, cresce e produz fruto. Mas se a pessoa não cuida do coração, aquela palavra que é tão poderosa e que poderia fazer tanta diferença, já não faz. Mas não é por causa da semente, é por causa do solo. E vamos ler aqui agora novamente. Eu vou agora lendo de forma pausada, né, para explicar alguns pontos. E a primeira arma que o diabo tem, não é roubar a palavra. Porque o diabo sabe que a palavra de Deus, quando ela entra no coração de uma pessoa, traz vida. O diabo sabe que a palavra de Deus, quando entra no teu coração, quando entra na tua casa, na tua família, vai trazer uma mudança para todos aqueles que estão à sua volta. Então o diabo quer parar o mover de Deus. O diabo quer parar a transformação de Deus. Não deixe que o diabo pare a obra que Deus tem feito na tua vida. Guarda o teu coração. Protege o teu coração. Guarda a boa semente. E é o que diz aqui, olha, no versículo 15, né? E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás. Olha quem que aparece, é logo Satanás. E o que ele vem fazer? Ele vem tirar a palavra que é semeada nos seus corações. Então, quando a pessoa vem na igreja, ela recebe Jesus, faz a oração da salvação, está toda animada, o que o diabo quer fazer? Quer tirar a palavra. Você que está aqui conosco, não é? Está agora ouvindo essa palavra. Saiba que o diabo vai tentar entrar no teu coração para roubar a palavra de Deus, roubar a boa semente. Mas sabe o que você tem que fazer? Tem que guardar o teu coração, lendo a Bíblia. Guardar o teu coração louvando a Deus, enchendo-se do Espírito, estando mais tempo na igreja, estando mais tempo aqui nesse canal. E quando o diabo não consegue, o que ele faz? Vem aqui no versículo 16. Da mesma sorte que recebe a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas ele não tem raiz em si mesmo.
Então, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, o diabo a todo tempo quer roubar a palavra dos nossos corações. Ele vai lá e tenta roubar a semente. Quando ele não consegue, traz tribulação, traz perseguição. E o diabo tem um objetivo: roubar, matar, destruir. Por isso, quero encorajar você a guardar o teu coração, guardar a boa semente. Eu não tenho assim mais tanto tempo hoje, mas nós vamos lendo esta passagem nas próximas semanas, não é? E nós vamos ver também aqui, como nós lemos hoje, você pode ler em casa novamente, fala sobre os cuidados do mundo, sobre os enganos das riquezas, sobre as ambições de outras coisas. A todo tempo o diabo quer roubar as estratégias para tirar Jesus do nosso coração. Mas você e eu, nós vamos ser fiéis, nós vamos perseverar até o fim, nós vamos chegar lá. E como diz aqui no versículo 20, né? Os que recebem a semente em boa terra, estes são os que ouvem e recebem a palavra e aguardam e dão fruto a 30, a 60 e até 100 vezes por um. Essa guerra, essa batalha não é travada apenas um dia, não é travada apenas uma vez, é uma guerra permanente entre Deus e o diabo. E o alvo é o nosso coração. Deus quer o nosso coração para nos abençoar. E o diabo quer o coração do ser humano para maltratar, para pisar, para humilhar. Por isso, vamos guardar a nossa salvação. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E assim nós vamos vivendo de vitória em vitória, de sucesso em sucesso. Então, essas são as armas do diabo, mas ele não vai conseguir te derrubar, no nome de Jesus. Nós que vamos derrubar o inimigo. E nós agora vamos derrubá-lo, né? Na tua vida, vamos derrubá-lo agora nas pessoas todas que nos enviaram seus pedidos de oração. Nós agora vamos para a outra parte do nosso programa, nós vamos para a parte da intercessão, da batalha espiritual, da intercessão. Nós hoje recebemos aqui vários pedidos de oração. Se você que está em casa, que está me assistindo, ainda não fez o seu pedido, ainda dá tempo, corre, manda aí o teu WhatsApp, manda o teu pedido de oração, que nós de seguida já vamos orar, vamos unir nossa fé e nós vamos interceder, porque é Deus, Ele que nos prepara para essa batalha, é Deus que nos dá força para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos seus pés. Glória, glória ao Senhor dos exércitos. É Deus que nos prepara, é Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos seus pés. Glória ao Senhor dos exércitos, glória ao Senhor, glória ao Senhor dos exércitos. E as palmas lá em cima, isso, pois Cristo é o cabeça. Vamos lá! Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Nós somos reis, e nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Nós somos reis, somos nós quem mandamos. Nós aqui já recebemos vários pedidos de oração. E hoje várias pessoas nos pediram ajuda na área familiar, nos casamentos, nas famílias. E é sobre isso que nós vamos orar. Pelos pedidos de oração. Vamos orar pelas famílias, pela sua família, você que está aí desse lado. E nós vamos usar, não é, uma forma de interceder
nós temos usado aqui no nosso programa, aprendemos na nossa igreja. Em primeiro lugar, nós vamos trazer o assunto diante de Deus. Depois nós vamos orar em línguas, que é quando nós fazemos a oração perfeita. Depois nós vamos usar autoridade contra o diabo. Foi como nós cantamos agora na música. Nós somos reis, os reis mandam, os reis têm autoridade. E depois nós vamos louvar a Deus, porque sabemos que Deus está agindo. Isso é fé, é louvar sem ver, acreditar que a palavra de Deus ela nos basta. Então, gostaria de pedir a você que está em casa, agora que pudesse fechar os seus olhos para se concentrar. E agora eu vou interceder, vou orar por todas as famílias. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que eu trago diante da Tua presença todas as famílias mencionadas nos pedidos de oração, todas as famílias daqueles que nos assistem nesse momento, que estão conectados conosco. Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, nós acreditamos que aquele que habita no Teu esconderijo, mal nenhum nos sucederá, nem praga alguma vai chegar às nossas casas, nem às famílias que estão aqui mencionadas. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu declaro agora o poder da Tua palavra, que nenhum mal nos sucederá, nem praga vai chegar às nossas casas, nem mortandade que assola o meu dia. Porque nós, Senhor Deus, as famílias mencionadas aqui nestes pedidos, as famílias que nos assistem, andamos contigo. Amamos o Teu nome, Senhor. E o Senhor nos livra de todo mal, no nome de Jesus. E como não se orará como convém, nós agora oramos no Espírito, sabendo que estamos fazendo a oração perfeita. She baralalarara, she baralalarara, she baralalaracam, catere baralalarara, she borolora, she. Amém. Nós agora vamos exercer autoridade contra o diabo. E você que está desse lado vai concordar comigo no nome de Jesus. Quem sabe você tem pessoas que estão presas, familiares, em espíritos de vícios. Nós agora vamos ordenar esses demônios que eles caiam por terra. Você daí desse lado, concorda com o nome de Jesus. Satanás, está escrito que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós agora viemos a Ti no nome de Jesus, em relação a todas as famílias mencionadas nos pedidos de oração. E eu paraliso agora toda manobra contra as famílias no nome de Jesus. Eu ordeno agora todos os demônios de contendas e guerrinhas que parem agora as suas atividades no nome de Jesus. Eu liberto agora as famílias, os casamentos, de toda influência satânica no nome de Jesus. Eu quebro agora toda influência de vícios, adultérios nas famílias no nome de Jesus. Eu ordeno agora que todos os membros das famílias estão debaixo da bênção de Deus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque a minha família é abençoada, é curada, é forte, é unida, no nome de Jesus. A Tua palavra, ela me basta. Amém e amém. E agora nós vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, porque acreditamos que a partir deste instante, os anjos de Deus estão fazendo batalha no mundo do Espírito. E o caminho está sendo aberto do livramento da tua casa, da tua família, no nome de Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão das suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem. Glória, glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. É isso mesmo. Jesus vem vencendo com a tua casa, vem trazendo a vitória para a tua família. E essa mudança começa com quem? Começa sempre conosco. Nós é que temos que dar o primeiro passo. Muitas vezes, a mulher espera que o marido mude, o marido espera que a esposa mude, que o filho mude, alguém tem que mudar. Mas, na verdade, o primeiro que temos que mudar somos nós próprios. E se você está aqui hoje conosco, nesse programa, e nunca entregou a tua vida a Jesus, essa é a mudança mais importante que você precisa fazer. Entrar no caminho
que Deus estabeleceu, que é Jesus. Só Jesus Cristo é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Se você está aqui comigo e acredita que Jesus é Deus, que é o Filho de Deus, que veio nesta terra para nos salvar. Se você hoje confessar com a tua boca esse Jesus, você vai ser salvo. Nós agora vamos cantar uma música. Hoje, Deus te chama para a salvação. Deus hoje te chama para uma vida nova. Venha, Jesus, ao Senhor a vida dá. E venha, Jesus, contigo Ele andará. Venha, Jesus, venha, Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha, Jesus, contigo Ele andará. Se você quer ter esse Jesus do teu lado, no teu coração, quero convidar você agora a fechar os seus olhos em respeito a Deus e eu vou te conduzir numa oração. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros. Eu confesso os meus pecados. E eu hoje recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Foi a decisão mais importante que você poderia fazer na sua vida. Por fora, está tudo igual. Mas por dentro, Jesus colocou aí o poder do alto. O Espírito Santo agora mora dentro de você. Tirou a natureza do pecado e colocou a natureza santa. Agora com essa vida nova que você recebeu, não é uma folha em branco por escrever. Uma vida nova para andar, não é? E agora é importante fazer a vida conforme Deus diz na sua palavra. Então, se você puder, manda aqui para nós o seu nome, cidade onde você está, que nós queremos te acompanhar, nós queremos te ajudar nessa nova caminhada com Jesus. O programa de hoje já está quase acabando, não é? Mas eu quero dar um abraço a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, não é? E dizer que é assim, nós andamos com Deus, não é? E antes de ir embora, eu só queria dar mesmo assim, 2 conselhos a você que recebeu Jesus hoje, né? Não queria ir embora sem antes deixar esse recado. O primeiro deles é ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o segundo, fique aqui conosco para crescer na fé e ficar forte, tá bom? Então, eu acho que por hoje é só. Foi um prazer estar aqui na sua companhia, estarmos aqui juntos, louvarmos a Deus, aprendermos a palavra de Deus. Foi mesmo um grande prazer. Então, um grande abraço e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Tchau, tchau! Somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar, vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vai voltar. Nós somos a geração. Nós somos a geração que entrou